nosso 22º Encontro Pan-Americano de Direito Processual, daremos início ao primeiro painel com o tema O Poder do Juiz nas Tutelas Coletivas. Convidamos para compor a mesa de trabalho doutora Andrea Meroy, da Argentina. Doutor Martim Bermúdez Munhoz, da Colômbia. Doutor Antônio Gide, dos Estados Unidos. E o presidente de mesa que já se encontra, doutor Aureliano Albuquerque. Passo a palavra para o presidente da mesa, doutor Aureliano Albuquerque. Bom dia a todos, bom dia aos palestrantes, aqui a doutora Andrea Meroy, doutor Antônio Gide, doutor Martim Bermúdez Munhoz, que apresentarão esse painel que trata do poder do juiz nas tutelas coletivas. Um tema extremamente importante e necessário para a compreensão das ações coletivas que diariamente abordam os nossos tribunais. Se nós fôssemos adotar um processo para cada direito que eventualmente é desrespeitado, o judiciário, que já se encontra a sobrepar serviços, uma grande quantidade de processos, ficaria ainda mais difícil de ser levado. Para os senhores terem uma ideia, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possui hoje em andamento 1.600.000 processos em todo o Estado, para uma gama de 330 juízes e 32 desembargadores. Cada juiz tem em média 5.000 processos para a sua apreciação e decisão, o que torna a nossa vida bem difícil, sem qualquer possibilidade, às vezes até de descanso. Mas particularmente, eu estou com 6 férias acumuladas. Não posso tirá-las porque o serviço não nos permite. Então, essa é a realidade que nós precisamos remediar através das tutelas coletivas. Eu, então, passo a palavra então, aos nossos debatedores, inicialmente pela doutora Andrea Meroy, e já solicitando a compreensão dos nossos palestrantes com relação ao tempo, porque nós temos muito o que ouvir no dia de hoje, né? Eu peço então aos nossos palestrantes que se atenham ao tempo que vai ser colocado até no relógio imenso aqui, né? Para que não haja dificuldade de olhar, né? Com isso, então, eu passo inicialmente a doutora Andrea Meroy, da Argentina, a palavra. Bom dia. Eu tinha muita vontade hoje de falar em português, mas, infelizmente, o português não é bom. E como me sinto mais confortável falando em minha língua mãe, eu vou falar em espanhol. Mesmo assim, vou tentar de falar devagarinho para que todos possam me compreender. Desculpem. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores en la persona del profesor Marcos Afonso Borges. En segundo lugar, felicitar al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por haber elegido un tema de la máxima importancia y de la máxima actualidad para el derecho procesal. Sociedades globalizadas, sociedades masificadas, producen conflictos masificados. Y ciertamente estamos ante un desafío para brindar tutela de esos derechos. ¿Qué poderes tiene el juez en la tutela colectiva? ¿Qué poderes en un país
como el mío, la Argentina, que no ha legislado acerca de los procesos colectivos? ¿Qué cuestiones se discuten hoy en la doctrina panamericana? Creo que algunas experiencias recientes de mi país pueden servir de una buena introducción. En el año 2006, la Corte Suprema de mi país se declaró competente para entender de un megaproceso iniciado por un grupo de vecinos contra 3 estados, el nacional, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, y contra 44 empresas, aduciendo que contaminaban la cuenca de La Matanza y el Riachuelo. Probablemente una de las vergüenzas más grandes de nuestro país, la contaminación de esa cuenca. La Corte se encontró sin normas para tramitar, para procesar este conflicto, y fue creando, a través del uso de sus poderes ordenatorios, una serie de procedimientos que involucraban el máximo de audiencia pública, el máximo de flexibilización, de celeridad, de la utilización de nuevas tecnologías para esto, y finalmente, en junio de 2008, dictó una sentencia ordenando la recomposición del medio ambiente. A más de un año, todavía no hay inicio de esas actividades. En febrero de 2009, esa misma Corte revisó una sentencia que extendía los efectos de cosa juzgada a la declaración de inconstitucionalidad de una ley que intervenía las comunicaciones telefónicas y de Internet de los ciudadanos, que permitía esa intervención. La mayoría de la Corte entendió que estábamos frente a un caso de intereses plurales homogéneos. Asumió que no teníamos procedimientos, no teníamos normas para tramitar esto, pero que allí donde había un derecho, el que consagra un artículo, el 43 de mi Constitución, debe haber un remedio. Y por tanto, dijo mi Corte, creamos las acciones colectivas. Y en base en mucho a las class actions americanas, diseñó todo un procedimiento y dio pautas acerca de cuáles serían los poderes del juez, muy similares a los que se prevé en este ordenamiento norteamericano. En definitiva, poderes procesales del juez para la definición misma del procedimiento y garantía de defensa de los ausentes. Decía que esto me servía de introducción. En último caso, para un tema que todavía se discute en la doctrina procesal, los poderes del juez en la etapa inicial del proceso colectivo, en la etapa de admisibilidad del proceso colectivo. Y de un tema, el caso del Riachuelo, el caso de la contaminación, que empieza a tratarse mucho más fuertemente hoy en la doctrina, que es el de la eficacia de la sentencia, el de la etapa final del proceso. En cuanto al inicio, como decíamos, sigue vigente la discusión de los poderes del juez en el análisis de la representación adecuada. Sabemos, hay dos sistemas. Uno, Opelei, en el que la ley es la que define quiénes son, enumera quiénes son los representantes adecuados o los legitimados.
y otro Open Unity que brinda al juez una serie de estándares que controlará caso por caso para determinar si se trata de un representante adecuado. La tendencia, no obstante, es, aún en los casos del sistema OpenLegis, de revisar por parte del juez esa representación adecuada. Antonio Giri lo ha dicho mucho mejor que yo. Es perturbador que la representación adecuada, la clave del debido proceso de las acciones colectivas norteamericanas, sea regulada en Brasil tan débilmente. Es un temor general que los jueces de derecho civil no tengan el poder, la inclinación o la capacidad profesional de examinar la representación adecuada en cada caso. Aunque sea difícil hacerlo, el control de la adecuación de la representación de los intereses de los miembros ausentes no puede ser dejado completamente fuera del escrutinio judicial. Me parece además que esto empieza a vincularse con un deseo legítimo para muchos en la doctrina de que el conflicto sea resuelto definitivamente y así vincular la representación adecuada con la notificación de los potenciales afectados y los efectos de la sentencia. Y aquí Martín Bermúdez también lo ha dicho mucho mejor que yo. Es su aspiración, si lo entendí bien, que la sentencia resuelva de una vez el conflicto, que no quede la posibilidad de que se demande por afuera del proceso colectivo. Y entonces Martín Bermúdez dirá: se requiere adoptar el mecanismo adecuado que a nuestro modo de ver no es otro que la reglamentación detallada de las facultades del juez y el señalamiento preciso de las decisiones discrecionales, diría yo inevitablemente discrecionales, que le corresponderá adoptar atadas o vinculadas a parámetros establecidos expresamente en el Código. La complejidad, la variedad de este tipo de conflictos hace que la exhaustividad de la previsión legal sea una quimera. Lo es para muchos en esta cultura jurídica actual, pero lo es mucho más profundamente en este tipo de conflictos. Y entonces lo que corresponderá legalmente es señalar claramente esos estándares y obligar al juez a hacerse cargo de exteriorizar cuáles fueron las razones, las buenas razones, de por qué decidió de esta manera y no decidió de otra. Creo que en esta línea está el Brasil con su proyecto de ley de acción civil pública, cuando en su artículo 3, inciso 5, exige al juez la motivación específica de todas las decisiones judiciales, notoriamente en cuanto a los conceptos indeterminados. En cuanto al momento final del proceso, en cuanto a la eficacia de la ejecución de lo decidido, empieza a aparecer esta preocupación por la eficacia. Y en realidad hay procesos colectivos de muy fácil ejecución. El reintegro de dinero de sumas indebidamente cobradas es una cuenta, es una matemática, es dos teclas de una computadora que acreditan unas sumas que nunca debieron ser debitadas en los millones de usuarios de teléfono celular, por ejemplo. Y la ejecución es mucho más fácil que cualquier sentencia de cobro de reales. En cambio, hay otros,
pero no es compleja ejecución. ¿Cuáles son principalmente esos de mayor complejidad en la ejecución? Ciertamente, aquellos procesos, aquellas tutelas colectivas que se vinculan con expectativas positivas, con derechos sociales que están puestos a cargo del Estado en nuestras constituciones y que sabemos muchas veces esos estados no cumplen. Pero esto es un problema tanto en el proceso individual como en el proceso colectivo, y no tanto por la naturaleza de colectiva de la sentencia. Y aquí entonces sí, sin perjuicio de las medidas coercitivas, combinatorias, astreinte, sin perjuicio del trasplante responsable que pudiéramos hacer de institutos del common law, como la structural injunctions, como la specific equitable relief, o sin perjuicio inclusive del self-restraint, que en mi opinión es dable exigir a los jueces para que combinen, para que condenen al cumplimiento de lo debido, pero no invadan la manera en que eso debe ser cumplido, porque precisamente acá estamos frente a problemas muy serios de teoría política, de teoría del Estado, de distribución de competencias, de a quién corresponde todo esto. Como decíamos, sin perjuicio de todo eso, lo que acá aparece es la existencia de límites. Límites económicos que muchas veces desnudan las dificultades que tienen estos mecanismos pensados para sociedades de un capitalismo tardío e insertados esos mecanismos en sociedades cuasi feudales, límites culturales que imponen una dificultad para la comprensión de lo colectivo, jueces y abogados que siguen manejándose en el proceso como si estuvieran en un conflicto individual, y límites políticos por la asunción de las preferencias de valores en sociedades con profundas contradicciones, como suelen ser las sociedades de estos países emergentes. En suma, y como decía García Amado, el juez no está llamado a imponer un programa social diferente al de la mayoría que ganó en las urnas. Tiene límites de capacidad, no maneja presupuesto, resuelve casos y no tiene la política del Estado en su cabeza, no podría tenerla, y tiene límites de legitimación, porque no puede sustituir los programas sociales que han aceptado las mayorías libremente elegidas. La teoría serialista del derecho ha hecho aportes importantísimos al estudio de los límites en la adjudicación judicial. Es pensar qué resistencia va a tener la adjudicación. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Puedo querer atravesar esta pared, pero no poder. Y también hay que asumir esos límites. El juez debe tener conciencia de los límites. Para vencer la resistencia, sí puede hacerlo. Para no caer en ridículo, si es que no puede vencer la resistencia. Y eventualmente, para con conciencia de esos límites, dejar constancia de ellos y dejar expuestos a quienes incumplen, mostrando así la distancia que existe entre lo resuelto y la realidad. Creo además, muy sinceramente,
en el valor o en la fuerza declarativa de lo sentenciado. Esa fuerza declarativa puede llevar, en muchos casos, a deslegitimar a una autoridad y puede llevar en muchos otros casos, hoy lo sabemos, a que el Estado incurra en responsabilidades internacionales. ¿Cómo puede? Y en todo caso, ya se sabe, la impotencia del deudor nunca ha sido óbice ni para accionar ni para lograr una sentencia de condena. Muchísimas gracias, muy obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Andréa Leroy a respeito das tutelas coletivas. Uma preocupação muito grande, realmente, em trazer a realidade para o objetivo. O objetivo de uma tutela coletiva nem sempre é alcançado, mesmo quando se tem uma decisão judicial. Então vamos agora passar a palavra ao doutor Antônio Guide, que vai falar também a respeito do tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou tentar falar em português. Para corrigir aqui o nosso mestre de cerimônias, eu não sou dos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos. Bom, inicialmente, obviamente, eu quero agradecer ao professor Marcos da Fonte Borges, ao professor Flávio Borges, por organizar esse importante evento aqui no Brasil pela primeira vez. É um orgulho para mim não somente estar aqui participando do evento, como ser membro do Instituto Pan-Americano. Bem, esse painel é dedicado aos poderes do juiz no processo coletivo. E quando eu penso em poderes do juiz, eu penso em muitas coisas. O juiz no processo coletivo, ele é muito poderoso. Não que o juiz não tenha poderes no processo individual, ele também tem, e muitos poderes. E, obviamente, eu tenho que reconhecer aqui a polêmica mundial sobre a extensão de tais poderes. E aqui temos que fazer uma referência a essa importante contribuição dos processualistas garantistas. Está aqui presente o professor Adolfo Alvarado Veloso, eu também não posso deixar de citar o meu amigo, o professor Carlos Cipriani, e, obviamente, muitos membros dessa importante corrente, muitos deles estão aqui, mas eu me permito citar apenas esses dois. Os processualistas garantistas são uma espécie de uma corrente secreta, poderosa, que fica underground. Para quem lê o livro do Código da Vinci, é com Opus Dei. Cuidado. Pois bem, porém até mesmo esses processualistas garantistas, eles não podem negar que no processo coletivo o juiz está em uma posição radicalmente diferente daquela posição que está o juiz no processo individual. Porque o processo coletivo é proposto por um legitimado qualquer, seja escolhido pela lei, ou um membro do grupo, a depender do princípio, como disse a colega Leroy, um grupo que, por definição, não faz parte do processo, não faz parte formalmente do processo. É o que se chama o membro ausente do grupo, que é o titular real do direito difuso coletivo ou individual homogêneo. E como essas pessoas não estão presentes em juízo, os seus direitos e interesses precisam ser representados pelo autor da ação coletiva, que funciona assim como um representante ou como um porta-voz. Pois bem, como eu dizia, quando eu penso em poderes do juiz no processo coletivo, eu penso no controle judicial da representação adequada. E aparentemente é o que pensa também a colega Andréa Leroy.
Então, como porta-voz dos direitos dos interesses do grupo, o autor de uma ação coletiva precisa representar tais direitos de uma forma adequada. Ele precisa ser idôneo, que é a linguagem do direito romano e a linguagem do direito colombiano também. É um princípio básico do direito processual coletivo que o processo não pode prosseguir, nem ele fará coisa julgada, sem que haja uma representação adequada dos interesses em jogo. É uma regra fundamental, sem a qual o direito processual coletivo não pode funcionar. Essa possibilidade de o juiz controlar a adequação do representante, ela deriva diretamente do princípio do devido processo legal. Se a gente for parar para pensar, o devido processo legal tradicional, aquele que nós conhecemos, ele exigiria qualquer ação coletiva. Por quê? Ninguém poderá ser privado do seu direito sem notificação e sem o direito de ser ouvido. Mas aí vem a ação coletiva e diz assim, não, peraí, você vai ser ouvido, você vai ser notificado, mas através de um representante. Tá? Então a gente muda o conceito de devido processo legal, só que a gente tem que adaptar ele também para dizer, tudo bem, mas você só será vinculado se esse representante for adequado. Caso contrário, não é um representante qualquer que vai trazer o seu direito em juízo, somente o representante idôneo. Na verdade, não há nem que se falar em representante inadequado, porque quando o representante é inadequado, ele não é um representante. Ele não representou adequadamente, entre parênteses, o interesse do grupo. Então, dizer representante inadequado é uma contradição. O representante no processo coletivo, ele, por definição, ele precisa ser adequado. Caso contrário, não houve representação legítima e os membros do grupo não podem ser vinculados pelos seus atos. Esse representante, vejam bem, ele obtém essa posição no processo coletivo, e eu uso a palavra representante aqui, não estou falando na representação do direito civil, é uma outra coisa. Eu falo representante, que é uma palavra que existe nos Estados Unidos, é uma palavra comum que é utilizada frequentemente, mas não é um contrato de representação. Nós não estamos diante do contrato de representação. Por isso que eu gosto de falar também, que eu uso essa palavra para significar apenas que ele é o porta-voz desses interesses. Então, ele obtém essa posição não por ato do titular do direito. Ninguém dá uma procuração para o representante. É ato seu mesmo. Um representante vem a juízo no Brasil, uma associação, ele procura, a associação propõe uma ação, então ela passa a ser representante por ato próprio. Então, o mínimo que esse representante estranho precisa ser é adequado. E quem é a pessoa que está com melhores condições de controlar essa adequação do representante? Senão o próprio juiz. Claro, será esse juiz cansado, esse juiz que não tira férias, esse juiz ocupado, esse juiz com 5.000 processos por dia, mas é esse juiz competente que tem essa função de controlar a adequação. E a propósito, um comentário para o presidente da mesa, eu sou baixinho, não estou conseguindo ver aqui. Estou bem. Até bem pouco tempo, a doutrina brasileira simplesmente não havia nem percebido a importância do problema. As únicas pessoas que comentaram sobre o tema foi a professora Adriana, o professor Rudolfin e o professor Nelson Nery. Eles diziam, só essas 3 pessoas tinham se manifestado sobre o tema. Eles diziam, o juiz, como a lei brasileira não prevê expressamente o controle da representação adequada, essa possibilidade está vedada para o juiz. O juiz não pode controlar a representação adequada. Se te levar essa posição ao extremo, basta que o autor seja um titular da legitimidade para fazer a proporção coletiva. E aqui vem aquela teoria do op legis, do op iudice, que eu já fiz uma crítica muito destrutiva a essa ideia de op legis, op iudice,
Porque nós, brasileiros e latinos, argentinos, estamos habituados a empregar duas palavrinhas parecidas, latinas, opíudices, opelégico. Começa com ope, então, aí, ou então, ex-nunc, ou a gente pega essas duas, eram procedendo, indicando, a gente pega essas duas palavrinhas e elas servem de muletas intelectuais que tiram as decisões pra gente. A gente faz assim, qual é a natureza jurídica disso aqui? Aí a gente diz assim, não, isso aqui é opíudice, então é assim. Não, isso aqui é ex-nunc, então é assim. A gente não toma decisão, não. Qual o racional numa situação como essa? Não, a gente vê a natureza jurídica. Nós somos habituados a deixar que a natureza jurídica das coisas decidam as soluções para a gente. Quando não é verdade, nós temos que tomar posições políticas e escolher a lei que queremos sem a ajuda dessas muletas intelectuais. Eu já fiz essa crítica muito séria. A professora Andréa Meron chega à conclusão semelhante. Ainda que se diga que é opelegis e opelegis, o juiz tem que controlar a representação adequada. E outra coisa, há um termo terrível em dizer que o controle nos Estados Unidos é opeiúdice. E aqui é opelegis. Opelegis porque por obra da lei. Nos Estados Unidos seria opeiúdice, por obra do juiz. É mentira, está errado. Não é por obra do juiz nos Estados Unidos. Está escrito na lei deles. É escrito na regra 23 da lei federal do processo civil. A lei diz quem pode propor ação coletiva nos Estados Unidos, que é o membro do grupo. Está escrito na lei. Então não é opeiúdice nos Estados Unidos, como dizem algumas pessoas. Bastou uma pessoa dizer isso, entendeu? E é um grande processualista brasileiro, o professor Nelson Nery Júnior. Bastou uma pessoa dizer isso para você ver em dominó as pessoas repetirem como papagaios essa classificação e dizer assim, não, é opeiúdice, isso aqui é opelégio, o Nelson Nery falou, então é. Entendeu? E aqui não vai nenhum respeito ao professor Nelson Nery, de jeito nenhum. Eu simplesmente discordo dele, acho que foi um equívoco. Mas vejam, a partir de um equívoco, as pessoas começam a repetir sem nenhum senso crítico que o juiz brasileiro, como no juiz brasileiro é opelegis, não é opeiúdice como nos Estados Unidos, que não é verdade, o juiz brasileiro então não pode fazer isso. E não está errado. Segundo, faz uma utilização metodológica dessa classificação para tirar uma solução jurídica para nós. Essa classificação, uma classificação qualquer da doutrina, não pode ser usada como nós usamos, para tirar conclusões de interpretação. E é o que nós fazemos constantemente. Pois bem, segundo essa teoria, o juiz teria que aceitar passivamente que um representante inadequado propõe uma ação e o juiz deveria propor uma ação de indeferimento uma sentença negativa do processo. Essa situação mudou drasticamente nos últimos 8 anos. Tá? Hoje não há processualista sério no Brasil, processualista que se dedica a ações coletivas, que não já tenha se manifestado sobre o tema. Tá? Uma grande parte dos autores já aceita a teoria de que é possível ver o controle da representação adequada no processo coletivo. Mas a tese contrária ainda conta com importantes defensores. Tá? O pior de tudo, aqui está o professor Emanuel, no novo projeto de lei brasileiro, não foi aceito a ideia do controle da representação adequada. Tá? O que me preocupa por um lado, mas por outro lado me tranquiliza, porque é melhor não prever, porque eu ainda posso dizer a lei não prevê, mas a Constituição é mais importante do que a lei e o devido processo legal e o juiz tem que controlar, entendeu? É muito melhor não prever e dar a possibilidade de defender através da Constituição do que fazer uma previsão mal feita e mal feita e que pode dar trabalho no futuro para consertar. Em todo caso, os argumentos para o controle da representação adequada são fortes demais. É
na minha opinião, é impossível contestar. Basta imaginar uma associação que propõe uma ação, uma associação mal aparelhada, uma associação, como se costuma dizer, uma associação de fundo de quintal, que não tem nenhum preparo intelectual, nenhum conhecimento da causa, propõe uma ação coletiva ou por interesse meramente para prejudicar o réu, ou o objetivo é pior, o objetivo é tentar conseguir uma chantagem ou ter alguma vantagem pessoal, não importa. Imagine uma associação que propõe uma ação coletiva e no final perde. Estaria ao direito do grupo comprometido por causa disso? Deixa eu só passar aqui uma parte do meu argumento, porque quando me convidaram, eu já tenho 30 minutos, hoje eu tenho somente 20 e um relógio me incomodando. Os últimos 4 minutos só para encerrar. Porque muitos de vocês devem estar pensando o seguinte, que é o argumento comumente utilizado por processualistas contra a ideia do controle da representação adequada. E muitos de vocês devem estar pensando, esse dia é maluco, ele falou uma bobagem, não conhece nada do processo coletivo brasileiro. Ele mudou para os Estados Unidos e não sabe mais nada. Ele já não faz direito, sabe essa prática americana. O argumento mais comumente utilizado por aqueles que consideram que não é possível haver o controle judicial do representante é que a coisa julgada coletiva no processo civil brasileiro, a coisa julgada somente beneficia, nunca prejudica. Afinal, a coisa julgada no Brasil é segundo evento líquido. Então, se o membro do grupo não será prejudicado, por que você está preocupado com o controle da representação adequada? As pessoas jamais serão prejudicadas, não precisa controlar a adequação do representante. Acontece que não é correto dizer que o membro do grupo não será prejudicado. Aliás, não é correto nem mesmo dizer que a coisa julgada é secunda evento líquido. É outra mentira. A gente adora essas expressões romanas que facilitam tanto a vida da gente, mas que não funcionam. Dizer que a sentença coletiva no Brasil é segunda evento líquido está errado. Isso significa o seguinte: a coisa julgada se informa se a ação é procedente e não há coisa julgada se a ação coletiva é procedente. Isso é segundo o evento da lide. Se é procedente, coisa julgada, beneficia todo mundo. Se não é procedente, não prejudica ninguém e não há coisa julgada. Mas não é verdade. A ação coletiva, se julgada procedente no Brasil, desculpe, improcedente no Brasil, ela faz coisa julgada. Não se houver suficiência de provas, mas se com uma fundamentação mal feita, se o advogado não foi convincente o suficiente, ele não foi adequado, faz coisa julgada e ninguém mais pode propor a ação coletiva. Claro, os membros do grupo, esses que não serão prejudicados, eles podem propor ações individuais. Então veja a situação que nós colocamos. Tudo bem, uma ação que eu proponho é uma poluição no rio. Tá? Eu, em geral, eu uso o mar, mas eu vou evitar esse exemplo aqui em Goiás. Quando eu fui na Bahia, eu falo da região do Santos. Mas aqui, para não causar inveja, eu não vou tocar nesse assunto demais. Tá? Pois bem, poluição no rio. E a população ribeirinha está tendo sérios problemas de poluição. Crianças, eu vou dar exemplo assim para chocar um pouco as pessoas. As crianças estão sendo sinceras. Tá? Propõe uma ação coletiva para tentar parar essa poluição e para indenizar as famílias. Pois bem, a ação é julgada improcedente. Abundância de provas, muitas provas. Prova que deu pau, muitas provas. Tá? Aí o que acontece? Pode propor uma nova ação coletiva para parar a poluição? Não, não pode. Coisa julgada, trânsito em julgado, só se fica nova prova. Mas aí vem aqueles que falam da sentença, coisa julgada segunda, vez política. Não se preocupem. Pode propor uma nova ação, eles vão continuar poluindo. Mas as famílias das crianças que nasceram sem cérebro, já nasceram sem cérebro, ou que vieram a nascer sem cérebro, elas poderão
terão propostas indenizatórias. Não se preocupe, porque a ação coletiva brasileira ela foi julgada somente em segunda eventualite. Agora, veja a situação em que a gente se encontra. Que a gente diz, não, o juiz não deve controlar a representação adequada porque a sentença só vai ser julgada na segunda eventualite. Que não é verdade. Quando a sentença é transitada em julgado, ela não pode ser reproposta na sua forma coletiva. Claro que ela pode ser proposta na forma individual com uma indenização. Pois bem, para encerrar e continuando, estando dentro do meu tempo, só quero dizer o seguinte. O juiz, tanto brasileiro, estava conversando agora com meu amigo Martins Bermudes, ele também concorda, que também no direito colombiano. O juiz, nos países em que adotam essa off-legis, a representação off-legis, o juiz brasileiro, ele não somente pode, como deve fazer o controle da representação adequada. Tá? Se o representante, aquela associação que propôs a ação coletiva, está adequadamente protegendo os interesses do grupo. Se o juiz percebe que o advogado ou é incompetente, ou ele é relaxo, ou ele não tem conhecimento do tema, ou ele não está interessado, o juiz deve dar um prazo, não deve seguir o processo. Ele deve dar um prazo para que esse representante seja substituído, porque não vai perder todo o processo que foi feito. Tá? Mas se o juiz não percebeu a falta de competência, a falta de adequação, a falta de idoneidade do representante, tudo bem, ele vai proferir a sentença de improcedência, mas essa sentença jamais transitará em julgado. Uma outra associação, outro legitimado, poderá propor a mesma ação coletiva, mas ela terá um ônus, uma fase preliminar, de explicar por que o representante não foi adequado. E somente para acabar com uma falsa interpretação do que é o controle da representação adequada. Não é o juiz olhar para o representante e dizer assim, esse é adequado, esse não, esse é adequado, esse não, tem nariz ali, ó. Não é fazer uma análise prévia, subjetiva, arbitrária, sobre se ele acha que a pessoa vai ser adequada ou não. Não é isso. O juiz vai ter que ver no caso concreto se o representante está trabalhando de uma forma adequada, se está trazendo as testemunhas necessárias, as provas necessárias, se os argumentos são bons, entendeu? É mais ou menos o equivalente do processo penal ao réu em defesa. Se ele percebe que o representante não é adequado, ele não pode ficar passivo, ele tem que fazer um controle, ele tem que ou substituir, ou, no final das contas, seguir um processo. E nem a presença do Ministério Público resolve esse problema. Porque, em primeiro lugar, o Ministério Público pode não fazer o controle adequado dessa representação. E, segundo, ele pode não estar aparelhado. Muitas vezes o Ministério Público prefere dizer ao juiz, seu juiz, eu preciso que essa ação seja extinta, porque eu não estou preparado para assumir esse processo, porque eu não conheço o tema, não seria adequado também. Extinga o processo ou convide um novo representante. E é o próprio membro do Ministério Público que pode não ser um representante adequado. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos a brilhante palestra do doutor Antônio Litt. E só dizer, doutor, que como no Congresso da Coordenador, nós estamos com uma PEC lá para criar uns 10 quilômetros de litoral aqui em Goiânia. Pode tudo, né? Quero agradecer também a ambos os palestrantes pelo cumprimento do prazo, que a gente continuar tendo condição de ouvir a todos. E passo a palavra agora ao doutor Martins Bermudes Munhoz, da Colômbia, para os seus esclarecimentos también sobre todo el tema. Muchas gracias. Es muy difícil hablar después de Andrea Meroy y después de Antonio Gini y sobre todo hablar en español. Pero no hablo una palabra de portugués, me excuso y hablar en español. Obrigado. La aprendí ayer.
lo esencial, lo particular de la acción colectiva es que le permitimos a una persona obrar a nombre de otras sin que tenga poder. Eso es la característica esencial que la hace distinta de las demás acciones. En este caso, podríamos decir que lo normal es que los derechos de la comunidad sean representados por el Estado, por el Procurador de la República, por el Ministerio Público y no por un ciudadano. Y en el caso del grupo de víctimas, lo normal es que cada víctima le otorgue poder a un abogado para que ese abogado lo represente. Entonces, nacen las acciones colectivas para legitimar, para autorizar a una persona que, sin tener poder de las víctimas o sin ser Ministerio Público, pueda formular peticiones a nombre de otros. ¿Por qué? Que es muy importante reflexionarlo. Autorizamos lo anterior. ¿Por qué se permite que una persona obre a nombre de otras sin tener poder o sin ser funcionario del Estado? Se permite porque el Estado tiene interés en la defensa de los derechos colectivos. Porque se supone que el derecho colectivo es más importante que el derecho individual. Y por esa razón, el Estado está particularmente interesado en que cualquier persona pueda defender el derecho colectivo. Eso entonces, en relación con cuál es el interés de que se haga lo anterior. Las acciones colectivas no están establecidas para agilizar el proceso o para hacerlo más eficaz. Están establecidas por la importancia, repito, del derecho colectivo. Y hablamos de dos tipos de acciones distintas, unas que en Estados Unidos se denominan injunctions y otras que son acciones colectivas. Las primeras que se refieren a la defensa de los derechos colectivos difusos. Ejemplo, el derecho al medio ambiente. Entonces, legitimamos a cualquier persona para que le pida al juez que tome medidas para garantizar el derecho colectivo al medio ambiente. En este caso, el ciudadano, cualquier ciudadano, puede acudir al juez a decirle, por ejemplo, cierre una fábrica que está contaminando, o impóngale controles a esa fábrica para que no contamine. Está defendiendo un interés colectivo que pertenece a la comunidad porque, repito, el Estado está interesado en defenderlo. Pero igualmente, cuando un hecho le ha causado un daño a un número masivo, a un número grande de víctimas, también la ley legitima o le permite a una persona, a cualquier miembro de ese grupo, le permite pedir, reclamar el perjuicio para todos. ¿Por qué razón se hace lo anterior? Se hace lo anterior porque también en este caso el Estado está interesado en defender los derechos colectivos y particularmente los derechos de los consumidores. La acción de grupo se instaura por lo menos en nuestro país por esa razón. Se considera que cuando una empresa grande le causa daños a una gran cantidad de consumidores, daños que en muchas ocasiones son pequeños o moderados, esos consumidores no iniciarán el proceso.
porque tiene unos grandes costes y los resultados son muy pequeños. Por esa razón, se permite que una persona reclame para todos, con lo cual una empresa sabrá que no puede causar pequeños daños a los consumidores y cambiará su manera de actuar. Eso es lo que persigue la acción colectiva en materia de daños. Y eso se ha logrado. Hoy en Colombia las empresas no causan pequeños daños y no los causan impunemente, porque saben que cualquiera podrá reclamar para todos y que en este caso deberán afrontar condenas muy cuantiosas. En el primer tipo de acciones, en la acción colectiva, en el ejemplo que daba del ciudadano que le dice al juez cierre la fábrica, ¿qué es lo que hace el juez? Y hay que entender el papel del juez para conocer cuáles son sus poderes. El juez garantiza o hace efectivo un derecho colectivo que está siendo vulnerable. En realidad, en este caso, el juez sustituye a la administración, reemplaza al gobierno. El poder ejecutivo era el que debía cerrar la fábrica, era el que debía tomar la medida. Como el poder ejecutivo no lo hace, se establece una acción para que el ciudadano le pida al juez que directamente tome una acción que en realidad debió tomar el gobierno. En este caso, en esta acción que se llama en Colombia acción popular, se convoca al proceso a la entidad pública, llamamos, encargada de proteger el derecho. Se hace una cosa que se llama pacto de cumplimiento, que es totalmente distinta a la audiencia de conciliación, porque este no es un proceso judicial. Aquí no hay dos partes, un demandante y un demandado y un juez imparcial que vaya a resolver un conflicto intersubjetivo de intereses. Aquí el juez obra simplemente como garante, obra como le va a dar una orden a la administración de que haga algo. En realidad, en el proceso, el convocado es el infractor. Y vamos a adelantar un proceso contra el infractor para ordenarle a él garantizar el derecho colectivo. O garantizar no, dejar de vulnerar, dejar de atacar el derecho colectivo. En la sentencia, le llamamos sentencia, el juez no resuelve el conflicto, el juez simplemente impone una obligación de hacer. Dice la ley, el juez impondrá una obligación de hacer, dirá, pongan un filtro, cierren la fábrica, da una orden, no resuelve el conflicto, da una orden. Y dice la ley que se conforma un comité de verificación para determinar o para hacerle seguimiento al cumplimiento de la orden que ha dado el juez. En síntesis, termino aquí con esta parte, el juez no cumple funciones jurisdiccionales. Los españoles dicen las funciones no jurisdiccionales atribuidas a los jueces, porque la esencia del juez es resolver conflictos, y el juez aquí no está resolviendo un conflicto, está simplemente sustituyendo a la administración. Lo que nos preguntamos aquí es esto. Teniendo claro cuál es el papel del juez, nos preguntamos, ¿esto es bueno o es malo? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Vamos a dar, y tal vez empezaría por decir las cosas buenas que en Colombia ha tenido, porque no puedo empezar por decir las cosas malas. Obvio que ha tenido muchas cosas buenas, porque la administración es ineficaz, es corrupta y hay muchos jueces que han ordenado
cosas efectivamente buenas. Han ordenado descontaminar ríos, han suspendido contratos donde hay corrupción, porque, ojo, dentro de los derechos colectivos no solo está el derecho al medio ambiente, está el derecho al patrimonio público, el derecho a la moralidad administrativa, que permite a cualquier ciudadano solicitarle al juez que garantice la vigencia de tales derechos. Entonces, repito, hemos logrado cosas buenas con el juez sustituyendo a la administración. Lo que nos preguntamos ahora es lo siguiente: en una justicia congestionada, donde los jueces no han sido capaces de resolver los procesos, donde tienen miles y miles de procesos esperando sentencias, será bueno darle otra función al juez que no le corresponde. Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿es mejor el gobierno de los jueces? ¿Los jueces tienen capacidad para sustituir a la administración? En Colombia, obvio, en Colombia han ordenado construir puentes, han ordenado, los ejemplos de aquí, han ordenado plazas de mercado, establecimientos carcelarios, plantas de tratamiento, canales de aguas lluvias, han decidido muchas cosas que le corresponden al administrativo o al ejecutivo. Por ejemplo, el sistema de transporte en Bogotá. Fue un juez el que decidió si se aplicaba una restricción vehicular o no, y no el alcalde, que era el que tenía que hacer un estudio muy detenido del tema. Pero les doy un ejemplo pequeño. Un tribunal en Colombia suspendió el procedimiento de estudio del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos porque estaba afectando derechos colectivos. Entonces la pregunta es: ¿hasta dónde vamos a ir con un poder del juez que sustituye la administración y hasta dónde es idóneo hacerlo? Y en el campo del proceso, digamos que lo anterior a la opinión, en el campo del proceso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre obviamente es que aquí, en la acción popular, en muchos eventos, sufre o se afecta el derecho del demandado, por el que hemos llamado presunto vulnerador. Porque la academia nos impone pensar no solo en la defensa del medio ambiente, sino en garantizar el debido proceso del dueño de la fábrica. ¿De acuerdo? Ese dueño de la fábrica, en nuestro ejemplo, si la administración, si el gobierno hubiera actuado, tendría que haberle seguido en su contra una actuación administrativa. Iniciar una actuación, decirle: señor, usted está contaminando, si sigue haciéndolo, le voy a cerrar la fábrica. Le hace un proceso administrativo, una actuación administrativa. Al final de la actuación profiere una resolución, lo sanciona. El dueño de la fábrica tiene la oportunidad de recurrir esa sanción, tiene la oportunidad de demandarla ante el juez administrativo, que podrá decir es legal o es ilegal, y si es ilegal tendrá que condenar al Estado a pagarle perjuicios, porque puede que el Estado haya cerrado ilegalmente la fábrica, ¿de acuerdo? Y solo hasta ese momento tendremos una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada. Pues bien, en la acción colectiva, la decisión del juez, que la toma, recuerden, como administrador, porque en realidad obra como administrador, la llamamos sentencia, y hace tránsito a cosa juzgada, ¿de acuerdo? Luego le estamos vulnerando todos los derechos a ese dueño de la fábrica. El juez no tiene en cuenta, por ejemplo, que el dueño de la fábrica tenía una licencia,
que tenía un derecho adquirido, y por ese camino podemos estar violando y desconociendo los derechos de ese vulnerador en quien tenemos que pensar. En lo que tiene que ver con la acción de grupo, con la acción colectiva para reclamar daños, a la cual se refirió muy bien el profesor Giri en la exposición anterior. Yo simplemente debo retomar sus palabras para señalar que lo esencial de la acción de grupo, lo esencial, es que esa persona, ese representante, estoy hablando del caso de muchas víctimas que van a ser representadas por uno solo, ese representante del grupo de las víctimas debe ser idóneo. Y esa idoneidad debe estudiarse al momento de iniciar el proceso. Pero ¿qué comprende la idoneidad? Comprende experiencia en acciones colectivas. Él va a representar a muchas personas, intereses valiosísimos. Necesitamos que